Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ângelo Hélio e estou aqui para resolver mais uma questão da Banca Fundação Carlos Chagas, de Matemática e Lógica, para você que vai prestar o concurso do Detran São Paulo ou qualquer outro concurso cuja banca seja a Fundação Carlos Chagas. Antes de iniciar a resolução de questão, só agradecer o pessoal que está se inscrevendo no meu canal, está me dando uma forçona aí, o canal tem menos de um mês e o pessoal está me ajudando bastante, curtindo, compartilhando, isso é muito importante, eu fico muito feliz, eu fico motivado a gravar cada vez mais vídeos, ajudar cada vez mais pessoas e isso é muito bom, eu fico muito feliz mesmo, agradeço mesmo de coração. Quem não baixou o PDF, tem na descrição aí o link, é só baixar, tem inicialmente no dia que eu estou gravando esse vídeo, tem 20 questões e assim que eu for acrescentando mais questões eu vou enviando para vocês por e-mail. Beleza? Então vai ter muito mais de 20 questões, acredito que vai dar para dar uma base boa para vocês e ajudar bastante na preparação. Se Deus quiser, você vai conseguir ser aprovado nesse concurso, vai fazer uma ótima nota, uma ótima classificação, se Deus quiser. Então é isso, feito o agradecimento, bora lá resolver mais uma questão, que é isso que importa. Então chegamos à questão de número 8. Vamos lá. Duas pessoas P e Q distam uma da outra em linha reta x metros. Então P e Q estão afastados, estão distantes uma da outra, uma pessoa da outra, x metros. Beleza. Simultaneamente P e Q caminham uma em direção à outra durante 15 minutos. P caminha exatamente 1/4 de x e Q caminha exatamente 2/5 de x. Nesse momento, a distância que as separam é y. Nos 15 minutos seguintes, P caminha exatamente 1/3 de y e Q caminha exatamente 1/2 de y. Após esses 30 minutos de caminhada, é correto afirmar que... E aí ele quer saber se P e Q estão exatamente no mesmo lugar, se já se cruzaram, se não se cruzaram, e qual que é a distância que elas estão separadas, né? Uma pessoa da outra. Então essa questão aqui, no PDF, eu fiz de uma forma bem mais rápida e objetiva, só que é o seguinte, tem gente, e eu estou fazendo esse vídeo para você que tem realmente dificuldade em matemática, que tem dificuldade em visualizar um problema matemático de uma forma mais gráfica. Então para você eu vou resolver mais passo a passo, mais tranquilo aqui, para você visualizar mesmo o que está acontecendo no problema, e conseguir fazer uma relação entre a matemática e o desenho, né? E o mundo real. É claro que na hora da prova, quanto mais rápido você conseguir resolver, melhor. É só mesmo para você visualizar. Se por acaso você não teve dificuldade, né, nessa questão, né, não tem problema. Só tenha um pouquinho de paciência, que eu vou bem passo a passo mesmo, para ajudar a você visualizar melhor a resolução da questão. Então vamos lá. Ó. Vamos desenhar aqui o nosso problema para a gente entender melhor o que está acontecendo. Você tem duas pessoas, pessoa P e a pessoa Q, que elas estão separadas por uma distância x aqui, né? O P... ela caminha, se desloca em direção a Q e o Q se desloca em direção a P. E aí a gente tem dois momentos, o primeiro 15 minutos e o segundo momento, os seguintes 15 minutos, certo? Eu vou representar no desenho os dois momentos aqui, cada linha dessa aqui vai ser um momento. Então na primeira aqui, ó, é o primeiro momento. O P caminhou até esse ponto aqui, imaginário. E vamos falar que essa distância aqui, ó, daqui até aqui, foi a distância que P caminhou, que é 1/4 de x. Então é x sobre 4. X sobre 4. O Q caminhou 2/5 de x. Então eu vou imaginar que esse ponto aqui foi onde o Q parou. Então daqui até aqui tem uma distância de 2/5 de x.
O enunciado fala para a gente que nesse momento a distância que as separam é y. Então, qual que é a distância que separa P e Q? Bom, P saiu daqui, chegou aqui, e Q saiu daqui, chegou aqui, então eles estão separados por essa distância. Então, essa distância aqui é y. Tá, beleza. Então, esse é o nosso primeiro momento. Tá entendido? Agora vamos jogar no papel o valor que representa, ou a expressão que representa o y. Bom, y é igual ao quê? Ó, pelo desenho, qual que é o tamanho de y aqui? Ó? É só eu pegar o tamanho de x, né? Quanto vale x, que é tudo isso daqui, menos esse pedaço, menos esse pedaço. Eu pegar o x, que é toda essa reta aqui, toda essa linha, tirar esse pedacinho aqui. Tirar esse pedacinho, sobra o quê? Sobra isso, que é y. Então, y é o quê? É o x menos x sobre 4, que é isso, menos 2/5 de x. 2/5 de x. Ou 2x sobre 5, mesma coisa. Igual. Vamos resolver isso. Para a gente resolver isso, a gente tem que ver, ó, isso daqui é uma fração, isso daqui é uma fração, isso daqui também é uma fração, não deixa de ser, porque tem um aqui embaixo. E aí a gente tem denominadores diferentes. Para isso, a gente precisa agrupar, encontrar o MMC. Entre 4 e 5, quanto dá? 4 e 5, MMC. Dá 2, fica 2, 5, 2, fica 1, 5, 5, fica 1, 1, né? Então aqui 2 vezes 2 vezes 5, 2 vezes 2 vezes 5, que é o quê? 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Então aqui o MMC deu 20. 20 dividido por 1 dá 20, vezes x, 20x. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes menos x dá menos 5x. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes menos 2x dá menos 8x. Igual. Vamos continuar. Agora vamos agrupar aqui, ó, negativo com negativo, né? O 20x vamos deixar quietinho por enquanto. Vamos só repetir ele aqui, ó, 20x. 5x negativo com 8x negativo dá 13x negativo, né? Menos 13x sobre 20. Que é igual a quanto? 20x menos 13x dá 7x sobre 20. Então, y igual a quanto? 7x sobre 20. Beleza, eu vou deixar guardada essa expressão aqui que a gente vai usar mais tarde. Então, eu achei aqui o valor de y, que é esse pedaço aqui. Tá. Agora o problema prossegue falando o seguinte, ó. Que nos próximos, ou nos 15 minutos seguintes, P caminha exatamente 1/3 de y e Q caminha exatamente 1/2 de y. Tá. Então eu vou representar agora, eu vou pegar só esse pedacinho aqui, ó, e vou dar um zoom, certo? Eu vou olhar para esse pedaço aqui. Então P, no segundo momento, ele estava aqui, e o Q, ele estava aqui. E essa distância aqui é o y, é esse pedaço aqui, tá? É o y, certo? Que é o segundo momento. E ele fala que o P e o Q também caminham, né? Por uma certa distância. E aí ele pergunta se eles vão estar no mesmo lugar após esses 15 minutos, se já se cruzaram, se não se cruzaram. Então eu posso ter 3 hipóteses. Eles estão no mesmo ponto, eles não se cruzaram ainda ou eles já se cruzaram. Então eu vou representar de forma gráfica aqui, fazer o desenho para você, as 3 situações. Então a primeira situação é o P ter saído daqui, caminhado, chegou aqui em um determinado ponto. O Q saiu daqui,
caminhou, 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 chegou aqui. E aí eles ficaram separados por uma distância aqui, certo? Essa é uma situação. Uma outra situação, que eu vou representar de forma pelo desenho aqui, é essa daqui, ó. O P saiu daqui, caminhou, 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 chegou aqui. O Q saiu daqui, caminhou, 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 chegou aqui também. Ou seja, está no mesmo lugar. P e Q. E a terceira situação, que eu vou representar nessa reta aqui, o P sai daqui e o Q sai daqui. O P sai daqui, caminha, 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 chegou aqui. E o Q, eu vou colocar em vermelho, sai daqui, caminha, caminha, passou aqui, ó, onde Q parou, onde P parou e chegou aqui. Ou seja, os dois se cruzaram e estão afastados por uma distância. Aqui os dois estão no mesmo ponto, no mesmo lugar, e aqui eles não se cruzaram, certo? Isso daqui é para eu entender o que está acontecendo no mundo real, né? Ou melhor, que a questão trouxe para a gente de uma forma gráfica, certo? Só que, por número, eu só vou conseguir saber exatamente qual dessas três situações se eu usar os dados da questão numericamente, certo? Então, como que eu vou saber se eles não se cruzaram, que é essa situação, se eles pararam exatamente no mesmo ponto, ou se eles já se cruzaram e se afastaram? É simples, é só eu pegar o quanto P andou, que é esse pedaço aqui, e somar com o que P andou. Se a soma desse pedacinho com esse pedacinho aqui der o valor menor do que y, ou seja, for um valor, por exemplo, 0,8y, 0,9y, 0,7y, ou seja, não deu y ainda, significa que eles não se cruzaram. Se a soma desse pedacinho com esse pedacinho, que é essa situação que está representada aqui, ó, a soma desse pedaço mais esse pedaço aqui, dá exatamente o valor de y, que é isso tudo aqui, eu sei que eles pararam no mesmo ponto, né? Porque a distância somada dos dois, a distância percorrida, deu exatamente y. Então eu sei que eles estão no mesmo ponto. E a terceira situação é se eu somar o que o P andou e somar com o que o Q andou, que é isso daqui, vai ser maior que y. Então eu vou saber que os dois já se cruzaram. Essa é a terceira situação. Então é fácil. Eu pego, somo quanto P andou com o que Q andou e comparo. É maior, menor ou igual a y, né? Então vamos lá. Vamos pegar, vamos colocar aqui, ó, distância percorrida 2, né? Porque é o segundo momento. Nos 15 minutos iniciais a gente já resolveu aqui. Agora é o segundo momento, os 15 minutos seguintes. Então a distância percorrida 2 é o quê? É o quanto P andou mais o quanto Q andou. Quanto P andou? P andou 1/3 de y. Mais quanto Q andou? 1/2 de y. Ou y sobre 2. Né? E aqui a gente, para somar essas duas frações, o que a gente faz? Só pegar aqui, ó, 3 e 2, achar o MMC entre 3 e 2. Opa, desculpa, aqui começa com o 2, né? Sempre pelo menor. Então vamos lá, 2, aqui fica 3, porque não dá para dividir, fica 1, e 3 fica 1 e 1. 3 vezes 2, 6. Então, MMC entre 3 e 2 é 6.
6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1y dá 2y. Mais 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 3y. 3 vezes y dá 3y. Que é igual. Bom, 2y mais 3y, 5y sobre 6. Opa, e aí? Essa distância percorrida aqui é maior, menor ou igual a y? Deu 5 sextos sobre y. 5 sextos é um número maior, menor ou igual a 1? É menor que 1, né, gente? Porque o denominador aqui é menor que 6. Se você pegar um número menor e dividir por um número maior, vai dar um 0, alguma coisa, 0,8, 0,9 alguma coisa. Ou seja, não chega a ser 1, ele é menor do que 1. Então eu sei que eu estou falando desta primeira situação aqui, ó. Então, só com essa informação eu já consigo eliminar várias questões aqui, várias alternativas. Porque aqui ele fala que a primeira, ó, P e Q estão exatamente no mesmo lugar, mentira. P e Q já se cruzaram, mentira. P e Q ainda não se cruzaram, ok. P e Q já se cruzaram, mentira. Então, e P e Q ainda não se cruzaram. Eu fico entre a C e a E. Só com isso eu já consigo eliminar várias alternativas. Beleza, então achamos a distância percorrida no segundo período, no segundo momento, né? E eu sei que essa distância é menor do que y, porque deu 5 sextos de y, não deu 1y, não deu 1,2y, não deu um número maior do que 1y, certo? Deu um número menor do que 1y, que é 5 sextos de y. Beleza. Mas ainda não resolvemos o problema, porque ele quer saber agora quanto é a distância que afasta P de Q, que é esse pedacinho aqui. Qual que é essa distância? Simples. É só eu pegar a distância total entre P e Q aqui, que é Y, e subtrair esse pedaço, que é o que quanto P percorreu, e quanto P percorreu, que é isso daqui. Ou, de uma forma mais simples, é só eu pegar o Y e subtrair a distância percorrida 2, que é a distância que eles percorreram juntos, né, somados. Então, vamos lá. Então, a distância que separa eles, vou colocar aqui a distância entre P e Q, vou colocar assim, P e Q, vai ser o quê? Que é esse pedacinho aqui, ó, que a gente vai calcular. Vai ser Y menos o quê? Menos o quanto eles percorreram, que eu achei aqui, ó, que foi o pedaço de P, quanto P andou, mais o quanto Q andou, que foi esse pedacinho aqui. E a soma desses dois deu 5y sobre 6. Então é y menos 5y sobre 6. Vamos somar. Aqui a gente soma a fração, ó. Eu tenho 1 aqui embaixo, MMC entre 6 e 1 é 6, né? Nem precisa fazer. 6 dividido por 1, deixa eu tomar uma água aqui. 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes y, 6y. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes menos 5y dá menos 5y. Então, o resultado aqui, ó, 6y menos 5y dá 1y sobre 6, né? Beleza? Resolveu a nossa questão? Ainda não. Por quê? Porque as alternativas tá tudo em função de x, ó. X. Alguma coisa de x. Mas eu achei alguma coisa de y. Então, agora eu vou usar aquela informação que eu tinha achado lá atrás para jogar o valor de y aqui, ó. Então, isso é igual a quê? 1/6, né?
vezes o valor de y. Quanto é y? 7x sobre 20. 7x sobre 20. E aí, Ângelo, como que eu multiplico fração? Só multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 1 vezes 7, 1 vezes 7x, 7x. 6 vezes 20, quanto dá? 120. Então, nossa resposta, 7x sobre 20. Vai ser isso daqui, ó. A distância que está separando agora P de Q. 7x sobre 20. Então, a nossa resposta está aqui, ó, letra C. P e Q ainda não se cruzaram, ó, não se cruzaram, e estão separados por uma distância igual a 7 sobre 120 de x. Bom, é isso. Já deu quase mais, né, de 20 minutos de resolução de questão, porque eu fiz questão de detalhar muito bem graficamente para você entender isso daqui. Porque não adianta eu jogar em equação e ir resolvendo, o x vale x, depois y, tal. Se a essência, o que está por trás, eu não falar. Eu acho que ia ficar muito superficial, né? No PDF está bem superficial, está bem objetivo. No dia da prova, se você conseguir visualizar só mentalmente, beleza, melhor ainda. Mas eu fiz questão de detalhar bastante, porque eu sei que tem gente que tem dificuldade. Se esse é o seu caso, né, foi feito para você. Se não é o seu caso, se você não tem tanta dificuldade, pode aumentar, né, a velocidade do vídeo, que aí fica mais fácil, né? Porque aí você não perde tanto tempo e foca realmente na essência da resolução. Beleza? Então eu espero realmente que tenha ajudado você, que tenha ficado claro, mas se não ficou alguma coisa claro, pode perguntar, pode deixar a dúvida aí no comentário, que eu vou fazer questão de tentar detalhar mais. Se for necessário, eu faço outra aula. E o importante é você entender, conseguir resolver. Se não conseguiu de primeira, assiste a resolução, né? Depois passa 1, 2 dias, tenta de novo. Não conseguiu de novo, não tem problema, assiste a resolução de novo, depois tenta de novo. Uma hora vai dar certo, uma hora você vai entender o raciocínio. Matemática e lógica é isso, é repetição. Um dia, depois outro, faz de novo. E o bom da Fundação Carlos Chagas é que as questões são bem semelhantes, né? Ela tem um formato bem parecido, só muda os dados, os valores, né? E o raciocínio é sempre o mesmo. Então, é isso. Espero que tenha ajudado você. E tamo junto nessa batalha aí. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no meu canal, dar uma força aí. Valeu, fique com Deus, tudo de bom, bons estudos.